TV Cidade Esperança. A paz do Senhor Jesus, começa mais um podcast Voz da Assembleia de Deus. A finalidade é trazer você para conhecer a nossa história, conhecer os trabalhos que fazemos, porque a história, ela se perde no tempo e no espaço. E nós precisamos que isso fique registrado. Eu acho que você está notando que a gente está trazendo pessoas que fizeram o trabalho no passado, pessoas que estão fazendo atualmente. A gente está trazendo pessoas que estiveram no primeiro culto da Assembleia de Deus de Imperatriz há 74 anos atrás e pessoas que vão estar, quem sabe, no último culto antes de Jesus voltar. A gente trouxe o presidente da mocidade, o primeiro presidente jovem, que foi o pastor Raul, e aí trouxemos o presidente atual, uma história totalmente diferente com a mesma finalidade. E trouxemos a irmã Lourdes Ramalho, que falou muito sobre o Ministério de Mulheres, o Círculo de Oração, o que acontecia no passado, os trabalhos realizados, como era feito o relatório, como eram feitas as reuniões. E era impressionante para aquela época, inclusive a gente comentou. Mas há 11 anos, vai fazer 11 anos, nós temos já não uma senhorinha com cocó, que a gente liga direto o Wi-Fi ao céu, agora o Wi-Fi é ligado naturalmente e nós temos hoje uma jovem senhora, que é a missionária Vânia, e nós vamos conversar com ela. É um prazer ter você aqui, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Euseni, é um prazer eu estar aqui junto com vocês, poder contar um pouquinho, né, da história da Assembleia de Deus também, nesses 11 anos, tá? 11 anos já é uma história. 11 anos na Assembleia de você foi a primeira mulher jovem a assumir o Ministério de Mulheres geral. Porque geralmente eram usados senhoras mais idosas, mais velhas, e você foi muito jovem, você tinha 2 anos na Jerusalém como líder, né? E foi assumir o Ministério Geral. Como foi esse desafio? O desafio grandioso, né? Eu já estava 2 anos, né, na Jerusalém. Então, assim, até na própria Jerusalém, quando eu fui assumir o Ministério de Mulheres, olha só como Deus ele é perfeito. A gente estava na juventude, agora você imagina, você sair da liderança da juventude e você ir diretamente para o círculo de oração. Então, foi assim que aconteceu. Envelheceu da noite para o Foi dia. assim, saída dos jovens, né? A gente já tinha um trabalho de 2 anos com os jovens, a juventude estava enorme, graças a Deus, multiplicamos a juventude na época que nós estamos lá. Eu e meu esposo, o pastor Fábio, a gente fez um trabalho lindo lá na Jerusalém. E aí foi quando, certo dia, o pastor Adel me chega para mim e disse assim, olha, eu te vi orando com Deus, falando com Deus, e o Senhor disse que você vai ser líder do ciclo de oração da Jerusalém. Então, assim, foi um impacto. Eu disse assim, pois se falou com o Senhor, vai ter que falar comigo também. E assim eu fiz. E um dia, Euseni, foi tão incrível que me chamaram para mim para o encontro de mulheres. Eu não era líder. A Rossana estava numa transição do ciclo de oração das mulheres lá na Jerusalém. E eu fui para esse encontro, a gente dormiu lá, foi muito lindo. E naquele dia o Senhor disse assim, ó, eu estou te dando essa grande multidão. E eu senti aquilo. E o Senhor disse assim, ó, tu tá olhando para todos os lados? Pois é, eu estou te dando essa grande multidão. E eu assumi juventude não, gente, ciclo de oração. Ciclo de oração da Congregação Jerusalém. Passei 2 anos lá. E já estava fazendo todos os preparativos, porque eu sempre fui muito assim, de fazer todo o projeto no ano anterior, para que ele venha a ser projetado 1 ano, 2 anos, 3 anos. E eu já tinha o projeto todo lindo para continuar na Congregação Jerusalém. E meu pastor Ricardo, ele tinha assumido na época, ele disse assim, calma, Vânia, calma, só mais um pouquinho, calma. Eu não sei se ele já sabia de alguma coisa, Euseni, eu sei que, então, foi aí que o pastor Raul me convidou, eu e meu esposo, a tomar um cafezinho da manhã. Gente, cuidado com esses cafezinhos da manhã, com o pastor Raul na casa dele. E estava toda a família dele lá, os meninos que são muito amigos do meu esposo, Fábio, pastor Fábio. Então, aí foi lá que a gente teve essa conversa, ele chegou e com a missionária Ruth disse assim, eu quero que vocês assumam tanto o ciclo de oração feminino como o ciclo de oração masculino, que foi com o meu esposo. Vânia, a gente pode dizer que você trouxe a juventude para o círculo de oração, né? Porque, na realidade, o círculo de oração ele tinha mais senhorinhas.
né? Hoje o círculo de oração é uma potência jovem. A gente vê um monte de mulher nova, casadas, mas muito novas, no círculo de oração que antigamente a gente não via. Eu posso dizer antigamente que eu sou do passado, do presente, em nome de Jesus estarei no futuro. Sim, A sim. gente não via muitas mulheres novas. As mulheres achavam que o círculo de oração não era para elas. Elas preferiam ficar na juventude ou em lugar nenhum. Sim. Algumas achavam que a juventude já tinha passado, mas ainda não era círculo de oração. E de alguma forma você chamou essas mulheres. Como é que você conseguiu envolver as mulheres novas no círculo de oração? Então, isso aí foi uma proposta, né? Quando eu assumi, e uma das preocupações do nosso pastor foi essa. O ciclo de oração está envelhecendo, né? Quem vai dar continuidade a tudo isso? Então, tudo é um pensamento, muito um pensamento de Deus, que eu acredito. Um pensamento de Deus no sentido de que nós precisamos trazer a juventude para dar continuidade e passar essa responsabilidade de uma forma, assim, do serviço de Deus, do serviço da casa de Deus, para que possa dar continuidade, porque vai que acaba-se todos os idosos, como aconteceu no tempo de Josué, os anciões, e as pessoas deixam de servir ao Senhor naquele momento e esquecem de Deus. Então, assim, nós precisamos ter muito esse cuidado. Então, assim, a preocupação foi essa, né? Vai que tem essa transição, os mais idosos se vão, e quem vai repassar os conhecimentos da palavra de Deus para os outros. Então, assim, foi nesse entendimento. Então, assim, quando a gente assumiu, então foi essa proposta, trazer as mulheres casadas, as mulheres solteiras, trazer as mulheres mais jovens para o ciclo de oração. Renovar no sentido de que não é retirar as que já estavam, era que a gente pudesse nos alinhar. As que estavam lá, as mais idosas, nos ensinando as mais novas a dar continuidade a esse trabalho. E eu me lembro que quando, assim que eu casei com meu esposo, eu participei do ciclo de oração, né, com 20, 23 anos, 22, 23 anos, eu ia para o ciclo de oração e as irmãs amavam quando a gente chegava, as mais jovens lá, ela logo dava oportunidade, botava a gente para cantar os hinos da harpa, de manhã elas ficavam alegres. Então, assim, a juventude, a alegria, né, a força da juventude no meio de pessoas mais idosas, ela traz alegria. Então, é isso que acontece, para a gente poder dar essa continuidade, para a gente poder. Então, a proposta é essa. A proposta é nós trazermos mulheres mais jovens para dar continuidade no serviço do Senhor. E saber que, Euseni, uma coisa muito importante que eu quero falar para você, é que você é escolhida por Deus, você é mais jovem escolhida por Deus para dar continuidade no serviço da casa do Senhor, para que outras possam ver em você uma influência positiva, para elas possam compreender que elas também podem continuar na obra de Deus, no ciclo de oração e entender a proposta do Senhor Jesus. E a gente, hoje, nós temos as mais idosas, as mais jovens e as que estão vindo também aí. A gente influenciando todas as outras, mas conquistando o nosso espaço, porque quem conquista o nosso espaço é a presença de Deus. É a presença de Deus. Ele só quer achar o vaso disponível e ele Isso. usa na hora, enche na hora. Eu fui talvez a primeira jovem a ser convidada para o Círculo de Oração, em 1915 mais ou menos, para fazer o louvor. Eu era tipo adolescente, só que eu não me encaixei na minha cabeça de ficar ali. E fiquei aquele mandato todo. Quando a presidente saiu, eu, graças a Deus, estou fora. E aí eu dei uma escapulida. Não tinha geral, era só na Jerusalém. É, e aí, quando começou o ciclo de oração geral, a gente fez uma viagem para Camboriú. E aconteceram algumas coisas dentro dessa viagem. E a irmã Creuza Batista fez um voto a Deus, que ela fez um voto para mim, passar 30 dias indo toda manhã para a oração do círculo de oração. Oh. Ao invés dela fazer para ela fez para mim, entendeu? Ela foi esperta. Não, aí eu fiquei assim, ela disse, olha, assim, eu fiz um voto para Deus, você vai passar 30 dias indo para a oração de manhã do círculo de oração. Eu falei, por que não é tu que vai lá, criatura? Não, mas eu fiz o voto, foi tu, ok. E eu fui. E nunca mais saí, sabe? Então, Deus tem uma maneira diferente de chamar isso. Olha, faz tempo. Eu não deixei, nem deixo mais. Faz parte da minha vida. Ontem mesmo eu estava no culto do círculo de oração. Ontem era oração masculina. Vânia, você trouxe essas mulheres. A Bíblia ela é muito, muito sábia.
E quando a gente para ver o que está escrito, não remova os marcos antigos. Sim. Mas, nessa mesma Bíblia que diz não remova o marco antigo, diz não fique chorando o passado, não. Sim. Né? Que o momento é agora. A gente não faz comparações entre passado e presente. Por quê? A linguagem passada é uma, a presente é outra. Mas você teve experiência com a linguagem passada um pouco, né? Eu tive com ela quase toda. Um pouco da linguagem passada. Como é que você conseguiu adaptar essa linguagem de hoje para trabalhar com as mulheres? Hoje você não pode fazer coisas que nós fazíamos antigamente, até porque as mulheres estão tudo trabalhando, elas não têm condição de ir. Mas como é que você fez para fazer com que esse ciclo de oração seja vivo, seja a potência que é? Zeni, uma pergunta muito pertinente, assim, e importante, né? Essa transição, você falou muito bem essa transição. Eu ainda peguei a época da irmã Lourdes Ramalho, que eu fui líder do ciclo de oração, como eu já falei, na congregação Jerusalém. Então, eu peguei a época da irmã Lourdes Ramalho, né? Eu era líder. Então, assim, eu acredito que, em primeiro lugar, existe algo muito importante, o respeito. Né, o respeito, a valorização, a gente não se apaga os marcos antigos, mas como você falou, a gente precisa dar continuidade e fazer a história, né, fazer as coisas acontecerem no tempo presente, porque até então o Senhor te coloca num tempo certo, para uma proposta certa e para que você possa fazer justamente aquilo que o Senhor propõe para você fazer naquela época, porque você é necessário para aquela época, para aquele momento. Entende? Você é necessário. Se o Senhor te coloca em uma posição como você hoje está, hoje aqui nesse programa, é porque você é necessário para essa época. Entenda isso. Então, assim, quando o Senhor me chamou e chama todas as outras também mais jovens, o que é que o Senhor está dizendo? Você é necessário para essa época. E o Senhor, Ele nos dá a estratégia. O segredo de todas as coisas é a busca ao Senhor. A busca em Deus. Quando eu assumi, foi bem assim, né? Eu disse, Senhor, e agora? O que é que eu vou fazer? E eu fui buscar no Senhor, Senhor, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso trazer, Senhor? Mais nada que fuja daquilo, da proposta do Senhor. Então, assim, foi isso que eu fui buscar. Eu fui orar, eu fui jejuar, eu fui chorar. Eu fui dizer para o Senhor, Senhor, que Tu entregou um tão grande povo em minhas mãos e agora, Senhor, me dá sabedoria. Eu fiz que nem Salomão, né? Eu disse, Senhor, me dá sabedoria para me governar um tão grande povo, né? Para que o Senhor possa cuidar da saída e da entrada, no falar, no agir, no pensar. E eu lembro que uma pessoa disse assim para mim, dos marcos também antigos, assim, que eu precisava conquistar o meu espaço. Né, para que, se eu quisesse espaço, eu conquistasse esse espaço. Só que eu fui sempre muito carinhosa, muito amável. O Senhor me deu estratégias. Estratégia de amar pessoas, estratégia de estar perto de pessoas, das mais idosas, abraçar, amar, estar perto. Então, assim, eu sempre disse assim, eu sou meio que estranha no sentido de que eu nunca estive muito próximo a pessoas de elites. Eu sempre gostei de estar perto. Mas tu é elite, minha filha. Das que estavam necessitadas. Então, assim, Senhor, me deu essa estratégia. Vânia, vai em busca daquelas que estão esquecidas. Vai em busca daquelas que estão longe. Vai em busca daquelas que ninguém dá nada por elas. Que alguém diz assim, essa daí não vai dar em nada, essa aqui não tem futuro. Vai atrás dessas. Então, eu fui em busca dela. Eu fui em busca daquela que estava depressiva. Eu fui em busca daquela que estava com problema do casamento. Eu fui em busca daquela que estava... Então, eu fui trazendo para mim essas pessoas, né? Ali começou com um monte de bandido, né? Foi mais de 400. Então assim, e amar pessoas. Então, assim, esse carisma que o Senhor me deu para isso foi essa conquista. Né? Mas você também não foi só em busca desse, não. Você foi em busca de gente feliz, de gente alegre. Eu só queria registrar que a gente, quando passa mais de 20 anos com a mesma pessoa, quando chega outra, a gente fica com o pezinho atrás. E eu sou extremamente metódica nesse sentido. Então, saiu a irmã Lourdes, aí veio a Vânia. Eu falei, meu Deus, e agora? Não, mas eu vou lá. Aí eu fiquei 1 ano, 2, 3, mas, tipo, não me achava, entendeu? Eu até fazia parte da diretoria, eu até fazia entrevista, mas, assim, o meu coração não me fazia estar totalmente lá. Alguma coisa. Eu amava o Fabinho, né?
Porque, gente, o Fabinho é o pastor Fábio, esposo dela, desculpa. Eu amava ele, a gente trabalhou junto muito tempo, e contigo também, mas só que o trabalho, ele era mais Sim. presente do que você na juventude. Mas eu fiquei doente. E quando eu fiquei doente, a missionária Vânia todo dia ligava para mim, perguntava como é que eu estava, orava por mim. Gente, isso fez toda uma diferença para mim. A partir daquele dia, daquele período que eu estava doente, eu via a Vânia com outros olhos. Aí eu me apaixonei. Aí é outra história. Então você foi atrás de gente legal, sim, que você foi atrás de... Não, mas assim, o que eu quero dizer com isso, e também eu pedi pessoas, né, Euseni, porque, gente, ninguém trabalha sozinho, Euseni, você precisa de pessoas perto de você. Então, o que o Senhor diz para mim, ó, trabalha, traz uma liderança para você, uma liderança consistente, uma liderança que realmente queira fazer a obra do Senhor, mas assim, até para isso você tem que orar, você tem que pedir. Você tem que pedir para o Senhor, você tem que buscar o Senhor, porque assim, você não vai colocar qualquer pessoa próxima de você. Você vai colocar o inimigo para trabalhar contigo? Nunca. Não. Pois é, também eu não quero, né, colocar o inimigo. Então, o que é que acontece, Zine? Então, o Senhor me deu estratégias para isso. Então, eu trouxe essa liderança para perto e eu disse assim, Senhor, eu quero trabalhar com essa liderança, uma liderança consistente. Eu preciso que elas vejam a motivação em Deus e não no homem. Que elas não enxerguem a mim, mas elas enxergam apesar de que o Senhor nos usa para abençoar pessoas. Tem uma igreja aí, uma igreja nova, não, sem mencionar nomes. Ela fez um grande congresso de oração e trouxe pessoas para ministrar. Essas pessoas vieram de alguns locais, inclusive do Rio de Janeiro. Uma pregadora muito famosa. E foi assim, momento de oração, de jejum. A igreja toda na presença de Deus, no meio da oração. Num dos dias lá, a pregadora parou e disse, essa igreja só terá sucesso se vocês olharem para a igreja mãe de vocês. Ora, como igreja mãe, a igreja nova nasceu agora, se vocês não abraçarem as irmãs lá do círculo de oração, as irmãs de oração da Assembleia de Deus, aquelas que levaram o evangelho para vocês, que fizeram vocês estar aqui, nunca vai ter sucesso essa igreja. Então, a gente vê que esse trabalho, até as outras igrejas, elas precisam abraçar. Porque é um trabalho que Deus escolheu. Que uma coisa é a gente estar nos holofotes. A gente comentava em off. Quando a gente tem grandes cruzadas, grandes movimentos, é muito fácil. Mas o círculo de oração, no mundo midiático, ele não é um trabalho de ficar aparecendo. Ele é um trabalho de fazer a diferença. Hoje você tem 120 igrejas que todo dia de manhã tem mulheres orando. Eu gosto de dizer no programa de rádio que Voz da Assembleia de Deus são milhares de mulheres todos os dias nas congregações intercedendo pela nação, pela família, pela igreja. É um trabalho que ninguém vê. Tá? E você faz isso com maestria, é diferente. Qual o projeto hoje do Círculo de Oração? Você primeiro entrou na década da colheita passada, né? Terminou a década, terminou o projeto. Na outra década agora. Esse ano, o 11º ano, é outra década. Qual o projeto, missionária Vânia? A gente, novamente, como eu falei para vocês, o projeto, quando você busca um projeto do Senhor, ele dá certo. O segredo é você não sair da presença de Deus. Busca. Às vezes, quando eu vou fazer alguma coisa, as meninas dizem, irmã Vânia, tá demorando. Calma, o Senhor ainda não falou comigo. Irmã Vânia, fulano, daqui 2 meses vai acontecer uma programação, tá no calendário, calma aí. Quem é que vem, como é que vai ser, se Deus ainda não falou comigo? Então, eu tenho muito isso de... antes mesmo das coisas acontecerem, eu queria a resposta de Deus. Que eu digo assim, se o Senhor der o sim, amigo, sai de baixo. Sai de pé. Se o Senhor te der o sim, pode se levantar.
o mundo inteiro e que dá certo. Então eu tenho muito isso de esperar na vontade do Senhor, o Senhor falar comigo. Então meus projetos, eles são desse jeito. O projeto nosso, que eu digo projeto da Assembleia de Deus hoje, do ciclo de oração, são desses nossos projetos hoje, Euseni, além da gente trabalhar com conferências, que são projetos assim que eles já existem desde quando eu assumi, né? Mas é o crescimento espiritual nosso. Hoje nós estamos também com as mulheres pregadoras, nós estamos ensinando elas a terem, como se diz, um espaço para ministrar a palavra, mas consciente de como elas devem se portar, como elas devem estar, como elas devem ser, como você falou, não se apaga um marco. Quando você quer apagar tudo, você perde a essência, você perde a presença de Deus. E aí fica só um ser ali que às vezes tem tanto conhecimento, mas não tem a presença de Deus. E aí do que é que adianta eu ter tanto conhecimento, ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma e perder a presença de Deus? Então, assim, os nossos projetos têm sido assim. A gente tem a meta de estar aumentando as mulheres no círculo de oração pela manhã, incentivando ainda mais mulheres. Eu digo sempre, vamos ganhar mais uma. Eu digo assim como tem um filme, né, que diz assim, salvar mais uma, vamos ganhar mais uma. Vamos ganhar mais uma. O nosso projeto é esse, ganhar mais mulheres para Jesus. A juventude fazer já a obra trabalhou de um, ganha Deus, um, né? O ano ganhar inteiro. um, e nós estamos também com mulheres para ganhar mais mulheres, com vigílias sempre, tem que ter, né? Mas também a gente acrescentar o número de mulheres cristãs, né? Trazer essas mulheres para perto. Para mim, qual o maior projeto do ciclo de oração? Oração. É. Esse é o maior projeto do ciclo de oração, é levar você a conhecer ao Senhor. Eusênia, se você, no ano, você conseguir salvar a vida de alguém, esse é o maior projeto da sua vida. É o projeto de salvação, quem ganha de a alma, cura, sabe? Eu vou ver se eu consigo entendeu? ganhar só a minha. Não, desse jeito também não. Tá. Então é isso. Às vezes eu penso, Vânia, o que é que tem de diferente? O que é que você vai fazer? Orar. Você vai trazer o mundo, o que é que o projeto vai trazer? Assim, gente, levar o povo a se arrepender, levar o povo a orar, a buscar o Senhor, levar a minha geração. Eu tenho uma responsabilidade. A minha responsabilidade de levar a minha geração a buscar o Senhor. Essa é pesada. É. Até porque o que a gente comentava antes, antigamente a gente era tão fácil, nós só tínhamos a igreja para ir, entendeu? Então era o melhor lugar que eu ia. Sim. Hoje o mundo está tão polarizado, entendeu? Tem tanta coisa para a gente ver que a igreja já não tem mais aquele mesmo atrativo. Né? Depois da pandemia, Vânia, muitas pessoas nem voltaram para a igreja. Elas aprenderam a assistir o culto online. Entendeu? Aí eu posso assistir o culto, eu estou aqui, ó, comendo a pipoquinha, jantando, deitada na cama, entendeu? Vendo o culto. A gente deixou de cultuar para ver o culto. Já pensou? Para assistir o culto. E isso, depois da pandemia, aconteceu. A congregação Canaã, a minha líder das mulheres, missionária Kézia, ela é top, sabe? Kézia então, esse mês, ela trouxe todas as mulheres da Bíblia e cada dia ela botava, de manhã, ela botava uma mulher para falar sobre as qualidades daquela mulher em que ela refletia nas mulheres de hoje. E sabe que isso chamou a atenção de muitas mulheres para a igreja, porque às vezes nós vamos para oração, eu vou orar aqui em casa mesmo. Mas aí você tem que ter estratégia para levar as outras. Justamente. Né? E ela consegue trazer isso. Quando a pessoa chega na igreja, Deus tem sempre algo para ele. Mas é muito difícil até para evangelizar, você evangelizar. Eu vou para o culto, eu não, vejo meu vizinho, mas não vou chamar não. Como é que ele vai aceitar Jesus se você nem chama? Sim. E quantas de nós não convidam os vizinhos? Quantas de nós não deixam de orar pelo vizinho? Eu gosto de falar que o meu vizinho, de muro, ficou doente. E eu chamei a Maria Bandeira, na época, nesse Rio, de ser irmã Lúcia, para fazer uma visita para ele, que a gente visitava. E nós fomos, e aí chegamos lá, ele deitado já, ele estava com câncer em fase terminal, já não estava mais no hospital, estava em casa. O muro da minha casa separava nós dois. Nunca tinha ido na casa dele. Aí quando nós chegamos lá, aí começamos a conversar, lemos uma passagem da Bíblia. Aí eu disse,
Tem algum hino que você gosta para a gente cantar? Tem um que você canta todo dia e eu escuto daqui, sabe? Se tu, minha alma, a Deus suplicas. E eu fiquei olhando, meu Deus, se eu cantasse forró, Euzeninha. acabava. Aí, eu dizia, eu quero ser crente como aquela, mas não, olha o exemplo que você então foi. ele queria ouvir o hino que eu cantava na minha casa todo dia. E eu fiquei olhando, meu vizinho estava morrendo. E eu não tinha ido. Mas eu estou dizendo porque eu não vou falar de você, não, mas você está fazendo a mesma coisa, minha irmã. Você não tem tempo de visitar o seu vizinho, o seu irmão desviado, seu parente, que você, vou chamar, não, já cansei de chamar aí para ir para a igreja. Chama, continua chamando. Quem vai convencê-lo é o Espírito Santo. Amém. É ele que convence o pecador mesmo. do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem tem que convidar é você. Que se o Espírito Santo desse em forma de pomba para convidar alguém para ir para o culto, complica. A gente vai ficar com medo. Aí vai ficar com medo. Então, missionária Vânia, eu vou agora para os eventos. Sim. Quando começa o ano, tudo que a mulher quer saber, que jeito é a camiseta que nós vamos, que jeito é a camiseta que nós vamos dar. Se você fosse falar hoje, você tem noção quantas mulheres a gente tem no ciclo de oração? Eu posso dizer, porque o ano passado eu fiz um censo das mulheres, né? Eu fiz um censo para fazer um levantamento e assim, a gente precisa acrescentar pelo menos 20%, porque nós temos as acamadas, nós temos aquelas que só vai nos domingos, entende? Então a gente tem que fazer essa relação das que não podem, as mais idosas, as acamadas, porque elas congregam só na igreja local, né? E muitas não vão para o templo central. A gente vê aquela multidão de mulheres, mas eu em 20% ou 20 ou 30% ainda fica em casa, né? As mais acamadas. Ano que vem elas vão quando tiver ar-condicionado. Templo central quente, né? Tem tudo isso. Então, assim, nós temos muitas que ficam em casa. Então, a última vez que nós fizemos, estava dando quase 7 mil mulheres. Meu Deus. 7 mil mulheres. Tem nada mais bonito que aquele monte de mulher de camiseta cantando aquele hino. Eu tenho uma sobrinha que ela é da Nova Aliança. Não, da Esperança. Ela disse, eu sou da Esperança, só até ficar mais velha. Porque quando eu estiver velha, eu quero ir para a Assembleia, que eu quero fazer parte do exército de Miriam. São tantas oportunidades, né, Euzeni, como você falou. Hoje nós temos, sim, eu fiz esse levantamento, eu já passei pastor Raul e eu coloquei, né, pastor, entre isso tudo, os 20%, então são 7 mil, são aquelas que vão só aos domingos, são aquelas que não vão no templo central, porque se a gente se baseia para o templo central, é muita mulher, mas mesmo assim ficam muitas em casa, ou que congregam apenas na congregação local do seu bairro, que fica mais próximo, porque não tem disponibilidade de automóvel, dificuldade, outras estão acamadas, então entre essas a gente faz esse levantamento. Isso apenas da AD Imperatriz, né? Dessa nossa região aqui, nossa, hoje é em torno de 7 mil mulheres. Hoje até quem tem automóvel está meio complicado sair de casa esses 2 dias. Que não fala, né? Com tanta chuva, né? As chuvas, aí tem que ter barco também, né? Intensas. Eu é que sei dessas chuvas, né? Vânia, a gente vai ali rapidinho, vou chamar o comercial, né? E depois a gente volta conversando mais sobre o Círculo de Oração. Tá certo. 2 de maio de 2001, a concretização de um sonho entra no ar. A Rádio Cidade Esperança 105,1 FM. Uma emissora 100% evangélica. Sob a direção da Assembleia de Deus em Imperatriz, objetivo: apoiar o crescimento da obra de Deus. Em pouco tempo, a audiência foi crescendo rápido e, indiscutivelmente, se tornou a maior audiência registrada na cidade na época. Mas além do sucesso dos estúdios da Rádio Cidade Esperança, começou também assim, fazendo história, realizando grandes shows no aniversário, no estádio. E com a caravana Cidade Esperança, a equipe empreendeu visitas em cidades vizinhas, fazendo cruzadas evangelísticas. Mas não parou por aí. A Assembleia de Deus de Imperatriz, através da Rádio Cidade Esperança, entrou no calendário da maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, que é realizada todos os anos no Parque de Exposições de Imperatriz. Consagrando um dia especial, a Noite Evangélica, chamada de Esperança na Expo Imp. Considerado até hoje
um dos maiores eventos realizados no período da Feira Agropecuária, com recorde de público. E aquela que começou apenas como uma rádio em arrendamento, 4 anos depois, em 2005, tornou-se, pela graça de Deus, uma rádio própria. Isso mesmo, a primeira rádio de Imperatriz, Rádio Imperatriz 570 AM. Com a resposta de oração, passou a ser propriedade da Assembleia de Deus, uma conquista para o povo de Deus. E mesmo com tantas dificuldades, a Rádio Imperatriz, agora Cidade Esperança, chegava a lugares longínquos. Até mesmo em aldeias, onde várias pessoas testemunhavam a aceitação de Jesus através da rádio. Que mesmo diante de tantos obstáculos, continuou levando uma palavra de fé, amor e esperança. Por isso, agradecemos a cada membro e aos pastores desta igreja, bem como a todos os ouvintes e patrocinadores que durante esse tempo estiveram orando, contribuindo financeiramente ou patrocinando os programas. Vocês são os responsáveis pelo sucesso dessa rádio. Uma rádio que leva alegria, entretenimento, informação, música de qualidade, pois chegamos aos mais diversos lugares através do rádio e em todo o mundo pela internet. Comunicando o amor e a bondade de Deus. E a meta é continuar crescendo, alcançando mais vidas com as boas novas do Evangelho de Cristo. FM Cidade Esperança, a rádio segundo o coração de Deus. Muito obrigado. Missionária Vânia, a gente sabe que o ciclo de oração era o Ministério de Mulher, a gente voltou para o nome de ciclo de oração de novo, não tem como tudo voltar. É já que eu explico isso. Você não faz só orar. Tu disse que o que o ciclo de oração faz é orar. Mas não é bem isso. Vocês oram muito, né? Nós oramos. Vocês oram muito. Mas além de orar, tem muitos outros trabalhos que vocês fazem. Você pode falar a respeito de alguns deles. Qual aquele que mais marca o Ministério da Missionária Vânia? E qual aquele que você começou a fazer e disse, meu Deus, para que eu comecei? Olha, é assim, quando o decorrer do tempo, né? Então, assim, eu sou muito de observar, eu gosto de observar e buscar as estratégias de Deus, né? E eu gosto de sentir pessoas, então eu sou muito de observar. Se você está por aí, você quer ser usada por Deus, quer fazer parte do Ministério de Mulheres, ó, que eu estou observando muita gente há muito tempo. Eu sou muito de observar, então assim, hoje nós temos as tardes de louvor, nós temos as Mulheres da Bíblia, que são momentos que a gente cria, você pode fazer ou tanto na sua casa, como na casa de alguém. Tem gente que faz numa tarde, né, um momento de louvor ali, e ali a gente denomina como Mulheres da Bíblia, o grupo de Mulheres da Bíblia, né, onde você vai, evangeliza, convida outras pessoas. Ele acontece nas ruas, ele acontece, tem pessoas, as meninas às vezes fazem na própria rua da casa, onde elas convidam outras pessoas desconhecidas ou pessoas da rua, mulheres da rua que para participar também, para envolver elas nisso, porque às vezes elas não conseguem ir para a igreja, mas a gente consegue alcançá-las lá no ambiente, no habitat delas, né? Então nós temos esse projeto muito marcante, desde quando eu assumi, a gente tem esse projeto, né, das Mulheres da Bíblia, onde você pode fazer a tarde de louvor, como você pode fazer uma noite, né, de um encontro de mulheres ali na sua casa. De 15 em 15 dias pode ser feito. Tem pessoas que fazem toda semana, né, além das visitações que a gente tem. Hoje nós estamos também com um projeto, além do coral, né, Zeni, que os corais antigamente, eu posso falar um pouco sobre isso, porque os nossos corais, eles tinham os corais do ciclo de oração, mas não eram tão imensos e tão presentes como é hoje. O que é que eu incentivo? Quando chegar uma mulher na congregação e a forma de você ganhá-la, convida ela para participar do coral, do ciclo de oração. Traz elas, do jeito delas que elas estão, que deixa que é o Espírito Santo que faz a mudança. Eu não tenho o poder de fazer a mudança na vida de ninguém, mas o Espírito Santo, ele faz o que fez na minha, então ele tem o poder de fazer. Então, assim, é uma das nossas estratégias do grande coral. Então, hoje eu digo, pela minha congregação, que eu congrego a Congregação Jerusalém, e todas as outras que a gente vai, o coral canta no velório, na madrugada, na vigília, nos cultos de missão, na manhã, nas quartas-feiras, que é os cultos das mulheres, e no fim de semana. As mulheres
não tem mais sossego. Então, assim, o coral tá lindo. E o coral geral é legal, porque hoje você manda o hino nos grupos, né? A gente aprende, não tem que ir todo dia lá. Faz 2 ensaios e tá tudo bem. Não, eu sei, calma aí, também não é desse jeito. As minhas maestrinas, elas vão puxar a orelha. Não, a gente também tem as maestrinas. O que nos ajudou bastante foi que, além de nós termos as líderes de regionais, nós criamos também as líderes maestrinas gerais. Essas líderes, elas têm os grupos das maestrinas, onde elas cuidam das maestrinas das congregações. Então, o que é que acontece? Elas têm essa responsabilidade. Então, as informações são repassadas ali mais próximo. Eu tenho um grupo com elas têm um grupo com essa liderança local. Então, assim, a gente vai e a informação chega. Nós não precisamos estar todo o tempo, vamos dizer assim, na televisão ou em algum lugar. Gente, vai acontecer isso. Não, a informação ela chega dessa forma. Então, um dos nossos projetos também que nós temos é esse, de aumentar o coral. E para isso a estratégia cuide bem da sua liderança, que ela vai cuidar dos outros também. E a informação ela vai chegar. E quando eu percebo que a informação não chega, aí eu chego para conversar e vamos ajeitar isso aqui não está do mesmo jeito, a gente precisa. Olha essa minha. A TV Cidade Esperança, ela tinha um alcance muito precário, né? Era só para dizer que estava no ar. A gente mantinha para dizer. Mas agora a potência dela está alcançando locais inimagináveis, graças a Deus. Novo transmissor. E a gente começou agora, já esse ano, com nova programação. Inclusive, esse podcast tem o do Wanderson, tem o do Hélio, tem o do Hélio, a transmissão dos cultos. O Ciclo de Oração não pensa em fazer um programa de TV? É chique, você não precisa envolver muita coisa. A gente tem né, o David Percance aí, né? O David que é o operador oficial. Estou brincando. O gênio. Mas é porque tem muita coisa para ser mostrada, né? Eu queria, Vânia, que você falasse para essa mulher que está em casa agora, assistindo o nosso programa, por que fazer parte do Ministério de Mulheres, do Ciclo de Oração. Antes você diz, Ciclo de Oração, Ministério de Mulheres, a diferença, por que mudou, por que voltou. Sim. Conte aí para nós, aí depois você vai falar com elas. Tá certo. Não, primeiro eu vou falar essa diferença, tá certo? E depois eu vou falar para elas, tá? A importância dessa participação. O Ciclo de Oração, ele continua. Não mudou nada, as orações continuam. O que a gente fez foi inserir o Ministério de Mulheres macro, algo maior, onde o ciclo de oração está dentro do Ministério de Mulheres, onde hoje está o coral do Ministério de Mulheres, onde hoje está o Exército de Miriam no Ministério de Mulheres, onde está a banda de percussão no Ministério de Mulheres, onde está a coreografia no Ministério de Mulheres, onde estão as líderes dentro do Ministério de Mulheres. Então, assim, ele se tornou algo maior, onde nós todas estamos inseridas. Então, assim, as programações, as ramificações que existem hoje, elas estão tudo dentro do Ministério de Mulheres. O ciclo de oração nunca acabou e nunca vai acabar. Tá? Nós somos mulheres do ciclo de oração, apenas se tornou Ministério de Mulheres para que a gente pudesse inserir tudo isso. E o que vai sendo criado, o que o Senhor vai nos mostrando, a gente vai inserindo, né? Como a banda de percussão que está linda aí, você faz parte também da banda de percussão. Exército de Miriam, esse ano a gente quis dar uma levantada no Exército de Miriam e foi muito linda a apresentação, né? Trazendo de volta algumas pessoas, indo atrás de algumas pessoas também, né? Quero aqui agradecer às líderes, né, que fazem parte, porque até para ser líder o Senhor nos mostra quem são essas mulheres, né? E como eu falei para você, como eu digo assim, estou observando, quando foi para escolher líder da banda de percussão, eu observei, o Senhor disse assim, olha, é essa, chame essa. Se ela se encaixar nos padrões, é essa daqui, né? E a Exército de Miriam foi do mesmo jeito com a Carlinha, né? A Daniela, a Carla. Eu vi elas apresentando uma vez e disse assim, eu quero trazer isso para algo macro, né? Onde outras mulheres também possam participar. Tanto é que nós temos mulheres que não são só daqui, são de outras localidades também. E tá tudo bem, a gente quer você perto da gente. Então, é isso, o Ministério de Mulheres é isso. O ciclo de oração continua, nós continuamos orando, aumentando mais, é algo que se tornou maior. O Ministério de Mulheres é um departamento que acolhe todos os trabalhos feitos pelas mulheres. Sim. Okay? Bom, então agora eu quero que você fale para a pessoa que está nos assistindo, mulheres novas, mulheres de idade avançada, por que
participar do Círculo de Oração? Por que participar do Ministério de Mulheres de alguma forma? Quais as vantagens, quais as desvantagens? E a vez é sua. Assim, desvantagem nós não temos, nós só temos crescimentos, né? Quando a gente é chamado para a obra de Deus, nós que somos mulheres mais jovens, hoje eu já completei meus 50, né? O quê? Não, gente, já teve alguém dizer assim, Vânia, é verdade. Se a gente... Quanto tempo é que eu tô no ciclo de oração já? Moço, eu não dava 40 para ti. Então, assim, o que é que acontece? O que é que eu quero chamar você a atenção para isso? Gente, por que você deve participar? Porque nós somos essa geração que o Senhor quer usar nesses últimos dias. Nós somos as mulheres que podemos influenciar outras mulheres ainda nessa geração. A nós sermos mulheres prudentes, a mulheres que podemos influenciar através da oração, através da busca do Senhor Jesus, através de nós, com o nosso exemplo de mulheres cristãs, alcançar outras pessoas que precisam. Então, às vezes, você está aí, né, guardadinha, você está escondida, achando que você não tem um potencial nenhum. Apenas a tua presença, o teu posicionamento já diz muita coisa. Se você se levantar, outras vão se levantar. Então, assim, quando eu me levantei, muitas se levantaram também da minha idade, na época era 30 e poucos anos, já tem, porque foi Jerusalém, então, assim, é um tempinho já bem grande, né? Então, o que eu quero dizer para você, quando você se posicionar, alguém vai se posicionar, alguém só quer que você tome um posicionamento e ela vai te seguir. Então, assim, a nossa geração precisa disso. Por que que você precisa participar do ciclo de oração? Para levantar mais uma mulher. Para levantar alguém, quem sabe, da tua casa, da tua família, para levantar essa tua irmã que está pertinho aí, só esperando você ir para lá ir também. Alguém que te admira demais, que quer você posicionada, caminhando, e ela vai também. Então, assim, gente, hoje o nosso posicionamento, ele vale muito, ele vale multidão, porque tem muita gente olhando para você. Se cai, muitos caem, mas se você se levanta, muitos vão se levantar. Então, por que você deve participar? Porque você é escolhida por Deus nessa geração para influenciar, para orar, para caminhar, principalmente para levar Jesus para outras pessoas, porque essa geração vai passar. Você já pensou o Senhor chegar para você, Euseni, e dizer assim, o que é que tem nas tuas mãos aí? Você não tem nada para oferecer para o Senhor? Te levanta, vem participar do ciclo de oração, tá? Você deve ser essa mulher usada por Deus nesses últimos tempos. Uma mulher com propósito. Com propósito, mulher com propósito, mulher posicionada, né? Mulher que vai, que não desiste. Gente, é isso, Euseni, não é coisas, eu sempre digo assim, vou usar essa palavra até meia, não é tão bonitinha, mirabolantes. Não, gente, é presença de Deus. É posicionamento, é ir, é caminhar, é ir. Você pensa que às vezes eu não estou assim com aquela dificuldade de ir, aí o Senhor diz assim, Senhor, me empurra, vai. Vai, e às vezes é você também. Só que aí existe uma coisa. Quando você está assim, tem várias ao redor. E você sente a oração para você poder continuar. Já pensou você sem cobertura espiritual? Sem ter alguém que ore por você? Amiga, segura na mão de alguém. E aí a gente caminha, né? Na batalha, quem era que estava segurando as mãozinhas, né? De um lado e do outro, enquanto estavam os dois ali segurando as mãos, né? Aí ia ganhando espaço, ia ganhando a batalha. Então é justamente isso. Eu preciso de você para me vencer essa batalha. E nós vencemos essa batalha nessa geração para alcançar outras mulheres, tá bom? Tem uma coisa que eu acho muito interessante em relação às mulheres. E as mulheres do Ministério de Mulheres, do Círculo de Oração, vocês têm isso com muito mais força. Porque, assim, vocês são responsáveis pela família. O homem, praticamente, pela provisão, mas a mulher, dentro de casa, ela influencia até o marido, Sim. Os filhos. Eu acho interessante, às vezes a pessoa nem vai na igreja, mas ele tem um problema. Quando tu chega na igreja, é a primeira pessoa que diz, não, eu vim aqui pedir oração. Ele sabe que a oração resolve, mas ele não vai, é teimoso. E eu acho muito legal que em todos os eventos que são feitos hoje, você conseguiu inserir tua filha, adolescente, hoje ela já está jovem, e o filho também, mas eles eram adolescentes, era criança até na primeira apresentação, e eles conseguiram inserir, eu acho tão bonitinha ela com aquela roupa do Círculo de Oração. Olha, muito interessante. Como é que às vezes você conseguiu inserir seus filhos desde pequeno num trabalho que é atípico para
para jovem, para criança, e você inseriu seus filhos. Como é que se faz, diz para essa mãe, e como é que deve fazer para trazer o filho? Porque eu sei que os seus filhos são da juventude, fazem parte da juventude, mas eles não deixam de ir para o círculo de oração. Como é que você fez para conseguir esse efeito aí? Eita, é um trabalho diário. Esse trabalho não foi feito de agora. Em casa a gente tem muito isso. Desde quando eles eram muito bem pequenos, e a gente já dizia, né, os missionários são nossos missionários, né, dentro de casa. Então eles nunca deixaram de participar conosco. Então essa vivência não fez com que eles afastassem. A gente não mostrou a obra de Deus como peso. O que é que acontece hoje no meio de muitos pastores, né, no meio, eu digo pastores líderes em geral, né, mulheres, mães. Tem muitos que não querem seguir, dizem, não quero ser pastor, não quero ser isso, eu não quero ser aquilo, porque você mostra as coisas de uma forma negativa, às vezes, dentro de casa, né? Em casa eu mostro para eles o lado que nós vamos passar por essas batalhas, mas nós vamos vencer. Uma das coisas que iniciou tudo isso, para eles quererem estar participando e tudo, foi que desde criança, se eles precisassem de um brinquedo, eu dizia assim, desde cedo, ora, porque se você ganhar, foi resposta de Deus. Eu sempre dizia isso para eles, tanto para ele como para ela. Então, se eles ganhassem o brinquedo, eles diziam assim, mãe, foi por causa da minha oração? Foi por causa da sua oração. Olha algo positivo, mamãe e papai. Isso aqui é pedagógico, né? Eu sou formada em pedagogia, então eu trouxe muitas coisas assim, da infância, da vivência, para estar pertinho dos meus filhos. Então, se eu fosse brincar com eles, eu brincava da mesma altura deles. Se eu ia conversar com eles, eu conversava da mesma altura deles. Então, isso foi muito bom para mim também, trabalhar com eles, né, dessa forma. Então, então o que que acontece? Então, se eles ganhar, se fosse um tênis, se você disse, ora, você quer esse tênis caro? Nada é impossível para Deus. Ore que o Senhor vai te dar. Quando eles ganhavam, que a gente tinha aquele dinheiro para dar para eles, e eeles entendiam, não precisava eu dizer para eles assim, foi Deus. Não, eles diziam assim, mãe, foi por causa da minha oração. Não era por causa da oração da mamãe e do papai. Eles diziam por causa da minha oração, porque eu orei e Deus me deu. Então assim, foi implantado de muito tempo, não foi de agora. Se a gente estava na juventude, você sabe, a gente passou um tempo na juventude, e eles até hoje, eles dizem, mãe, os melhores líderes da juventude que já passou pela congregação Jerusalém foi o senhor, a senhora e o papai. Legal, né? E eles dizem assim, mãe, foi a melhor juventude que teve, foi isso, porque eles viam em nós a verdade. Agora tem uma coisa, Eugênia, seja verdadeiro com seus filhos, não minta para eles. O que é que eu digo para mentir para eles? Não é assim, não, meu filho, você está passando por dificuldade, aí você diz assim, omite as coisas dele. Não, eu digo assim, vamos todo mundo para perto, eu e meu esposo somos assim, vamos vivenciar junto, acontece o problema está acontecendo, vamos orar e Deus vai resolver o problema. Então, assim, a gente trazia as coisas verdadeiras. E quando você envolve o seu filho na oração, se torna mais fácil. Então, não foi muito difícil para eles estarem, né, nesse ministério com a gente. A Yasmin já cantava, parou um tempo, aí depois começou a cantar juntamente com as meninas. A gente criou o grupo Ministério com Propósitos, né, que é um grupo de louvor. E aí ela foi inserida, porque, gente, a gente precisa, sim, inserir os nossos filhos nos projetos. Então, assim, ela gostou, ela acompanha e continua cantando até hoje. E o menino não é da mesma forma, não é diferente, aliás. Ele segue ali, se for para carregar a banca, a gente carrega. Se for para ser o noivo, se for para ser o noivo, né? Como é Jesus, já foi Jesus um montão de vezes. Aí, quando não encontrava Jesus, as meninas, Vânia, manda o Fábio Henrique. Aí elas mesmo levavam ele e pronto. Então, assim, é isso. Uma coisa que você está falando sobre isso, eu agradeço ao Senhor por ter nos dado essa estratégia com os nossos filhos. Porque realmente, quando a gente chega a Iris, todo mundo, Vânia, como é que teus filhos, tu consegue levar teus filhos assim, se não por obrigação, mas por amor. Essa é a diferença. Você vê que eles estão lá muito felizes, realizados, né? Eu criei uma menina há algum tempo, né? Hoje, eu chamo ela meu bebê, mas hoje ela é casada, já tem 7 anos de casada, é advogada, famosa, gente boa. Beijo, Bia. E ela era pequenininha, tinha o quê? 2, 3 anos, mas a gente tinha o culto doméstico, a gente orava e tal. E aí ela estava na congregação e a Iris foi cantar. A Iris, tu sabe, ela é cantora, então tira o agudo, bota o grave e tal no som, né? Ela só canta quando está tudo correto. E aí ela começou, tira, o agudo está muito alto, baixa o agudo, aumenta o grave. E o menino do som começou a ficar chateado. Então ele levantou
e a perna dele bateu no fio e desligou. Aí ficou sem som. O microfone perdeu o som. E a neném estava no meu colo. Ela pulou do meu colo e ajoelhou. Sabe, eu não me toquei. Ela pulou do meu colo e ajoelhou. Quando ela ajoelhou, o menino veio de lá e ligou o som. Aí o som começou. Aí ela sentou, viu só, Buzinha? Deus ouviu a minha oração. Eu só disse para ela depois que ela cresceu. Que o menino ligou o fio, que o menino colocou a tomada, sabe? Mas até ela fazer 20 anos, ela achava que a oração... E na realidade eu acho que foi ouvido, que o menino voltou e colocou o som. Então, esse versículo ensina a criança no caminho que deve andar, ele é tão atual, tão atual. E eu queria que você falasse com as mães que ensinam de modo diferente. Isso é uma realidade. Você pega o celular e dá para o teu filho na igreja, para ele te deixar cultuar, ele fica no celular jogando. Isso é a coisa mais terrível que existe. Tá? Às vezes você tem 1h30 de culto, tu leva uma sacola de lanche como se o teu filho fosse morrer de fome, entendeu? Isso é coisa que... Isso é coisa... Ah, não, mas ele tem que lanchar. 1h30, dá uma banana para ele na saída de casa, quando voltar, bota outra, um beiju, um negócio, um pão, mas 1h30 de culto, tem que levar biscoito, suja a igreja toda, tem que levar suco e o bendito celular durante todo o culto. O que você diria para essa mãe? Porque você hoje é a número 1, é exemplo de mulher, porque as mulheres se espelham em você querendo ou não. Você é líder do Ministério de Mulheres. E eu sei que isso você não faz. Diga para essa mãe como não fazer. É uma situação bem complicadinha, né? Falar sobre isso, porque algumas vão, às vezes, compreender de uma outra forma. Mas, gente, o segredo de todas essas coisas é a gente ter tempo com os nossos filhos. A gente ter tempo de convivência com os nossos filhos, como eu falei para você. Né? Como eu tive esse entendimento muito cedo, de trazer meus filhos para perto desde criança. Então, assim, isso resolveu muita coisa, né? De poder ler a Bíblia com ele, de cantar. Então, cantar os hinos da harpa, meus filhos já sabiam desde cedinho cantar os hinos da harpa, sem tornar aquilo pesado, chato. Eu não vou para a igreja porque é chato. Lá o pastor vai falar algo chato. Hoje meus filhos têm ensaio, eles querem estar no culto de doutrina para ouvir a palavra. Porque eles dizem, mãe, a palavra de hoje foi boa. Porque eles têm essa compreensão. Quando você gasta tempo, você precisa parar. Euzinha, se não parar para ensinar, ganhar tempo, eles não vão aprender. Então é mais fácil eu pegar o celular para mim ter essa compreensão, para me ter o tempo de ouvir a palavra de Deus, só que você já tem uma mente formada, uma personalidade formada de adulto, mas ele não tem. Então ele precisa desse tempo seu com ele, esse tempo seu com ele ensinando, porque nós já somos adultos. Então o que é que a gente quer? A gente quer, por a gente já ter uma vida corrida, trabalho e tudo, eu quero ir para a igreja, eu quero ouvir a palavra de Deus, esse menino atrapalha, esse menino não deixa quieto, então eu vou levar o celular, eu vou levar isso, porque esse já é um costume de casa. Entenda isso. E até as mães me perdoem por algumas questões que eu vou estar colocando aqui. Para quem não sabe, eu sou pedagoga, eu sou psicopedagoga, eu sou neuropsicopedagoga. Então, o que é que eu quero dizer assim para vocês? Aquilo que você constrói dentro de casa, você vai levar para qualquer lugar. Você constrói isso com o seu filho, você vai levar para outro lugar. Não é porque ele apenas vai para a igreja com o celular, ele já está com o celular em casa. Você entendeu isso? Terrível. O celular já está em casa. Ele já está gastando tempo no celular em casa. E hoje a tela, às vezes a criança tem TDAH, é TEA, é tanta coisa, mas às vezes é o excesso de tela na vida das crianças. Elas estão se tornando agitadas, elas estão se tornando, vamos dizer assim, agressivas, porque é igual aquilo, você entrega. Na hora que você toma, a mente dela está ligada naquilo.
Então ela vai sentir, é um impacto que tem com a criança naquele momento. Então ela vai tirar, ela vai querer, ela vai chorar, ela vai espernear, porque ela quer. Então assim, trabalhar isso com a criança é difícil, mas é prazeroso e você alcança. Só que você precisa gastar tempo. Mãezinha, você precisa gastar tempo. Papai, você precisa gastar tempo. Vânia, mas eu trabalho o dia todo. Vânia, mas ela é criada, está na casa da vovó e tudo. Coloque regras. Quando você tiver com seu filho, tenha tempo de qualidade. Às vezes a gente chega e tudo bem, eu estou cansada, mas se eles precisam de tempo de qualidade, eu preciso dar esse tempo de qualidade para eles, ensinando para eles. Olha, eu trabalho fora, eu sou líder do ciclo de oração, meu esposo também trabalha, mas eu posso estar cansada, mas se meus filhos disserem, mãe, eu preciso que a senhora me ajude. Hoje eles estão tudo na faculdade, né? Minha menina já está terminando o curso de fisioterapia e ele ainda está no curso de odontologia. Mas até hoje, se eles chegarem, mãe, eu mesmo cansada, mãe, eu preciso que a senhora me ajude nisso. Eu deixo tudo e vou ajudar eles, porque é importante. Então assim, mãezinha, papai, vovó, todos vocês que hoje em dia nós estamos com uma classe de família diferente. Os filhos estão sendo criados pelo avô, pela avó, entendeu? Não são mais muito pelas mães. Então assim, termina que a gente vivenciando algumas outras realidades, tipos de família. Mas é isso, se você criar isso na sua casa, lá fora não vai dar problema. Se você tiver esse costume, esse ensinamento dentro da sua casa, lá na igreja não vai dar problema. Apesar de que criança tem as suas particularidades, né? Não vou aqui estar dizendo, Vânia, mas o meu ele é mais assim, tem mais energia. Tu tem meninos que tem mais energia. A minha pequenininha cantava que o pessoal chamava, lá vem o passarinho dentro da igreja, né? Mas eu levava meu passarinho para dentro da igreja. Ficava lá atrás, quando eu via que ela cantava muito, que é gritar muito, a gente ficava lá um pouquinho mais atrás. Mas, assim, criando os nossos filhos dentro da igreja. Mas mesmo, hoje já está ensinando. legal que a gente tem as igrejinhas infantis que já fazem mais culto fácil, de eu não domingo, tinha. sabe? No tempo que eu era criança, era o banco alto, os pezinhos ficavam balançando. Hoje já tem a cadeirinha da Sim. altura para eles. Hoje já está muito melhor para as crianças e só precisa vir de casa. O exemplo. Sim. Chega na igreja, passa para assistir. Mas eu vi um dia desse, uma postagem, acho que era do pastor Cláudio Duarte, não sei, que ele disse que nós estamos vivendo um mundo que os filhos colocam os pais nos asilos, colocam os filhos na creche. Sim. E sai passeando com pet. Eu vi sair. Eu fiquei olhando e falei, o pior é que a gente está indo para essa realidade. Ela toca. Mas, Vânia, a gente está quase terminando aqui, que uma hora passa super rápido. Eu queria que a Vânia de ontem e a Vânia de hoje fizesse um balanço. O que tinha antes que você trouxe para hoje e o que tem hoje que é diferente na história da Assembleia de Deus. Ah, tá. Dentro da história da Assembleia de Deus. Euzeninho, eu acredito que o que tinha antes continua a oração e o poder de Deus. Né? Ele não pode se apagar. O que eu trouxe, o que tinha e que trouxe de novo foi esse entendimento de levar a palavra de Deus e trazer as mulheres mais jovens para essa responsabilidade. A gente poder compreender melhor quem nós somos em Deus e a responsabilidade que nós temos na nossa geração. Eventos qualquer um pode fazer, tu entende? Evento qualquer um pode fazer. E o nome já diz, evento. Uma cerimonialista faz um evento, formatura, lindos eventos, né? Maravilhoso. Mas o que a gente precisa entender é que a gente precisa, tudo que nós somos fazer para agradar ao Senhor. Agradar e fazer as coisas para o Senhor. Então, o que eu acho que não tinha antes, que hoje tem, as mulheres mais jovens tendo mais responsabilidade, buscando a presença do Senhor mais ainda, com mais intensidade e aumentando mais o número de mulheres, porque nós temos um número de mulheres muito grande. Da época que eu assumi, antes nós éramos 200 e poucas congregações, né? Então foram dividindo, né? Foi diminuindo. E as mulheres aumentando? E as mulheres aumentando. Então, assim, o que é que eu vejo? Nós tivemos um grande
vamos dizer assim, um grande número de crescimento das mulheres. Engajou, um engajamento muito grande, isso, né? Isso eu posso dizer com certeza, porque a gente vai, basta você ir num encontro de regional, basta você ir numa congregação, basta você ir num bairro, é mulher muita, é mulher evangelizando, é mulher na rua, e diz assim, de onde é que traz esse tanto de gente? Achei muito interessante um dia. A gente sempre apresenta a liderança e entrega no final. Eu criei isso porque é uma forma que eu tenho de agradecer ao Senhor. Eu apresento a liderança no início, que é a festa de março, e quando é em dezembro, eu levo de volta a liderança. O pastor está aqui, faça com ela o que o Senhor quiser, é sua. Né? Eu entrego, a gente precisa entregar. E eu ensino isso, tá? Depois, em outro momento, a gente fala isso. Eu ensino as minhas lideradas, não se apegue. Terminou o ano, entregue. Porque a obra não é sua, é de Deus. Porque eu já vi pessoas chorando, desesperadas. Eu vi gente sair da igreja porque não era mais líder. Porque não eram mais líderes, entendeu? Eu já fui líder de tanta coisa, de casais, de departamento da família, de líder da juventude, já fui secretária, já fui vice como você, já fui. Então, assim, eu tenho esse entendimento e ensino isso para elas. Não se apegue a isso, porque você vai sofrer. Então, assim, o que eu vejo desse tempo para hoje é isso, que houve esse crescimento, tá certo? Esse entendimento melhor das mulheres, para que a gente pudesse fazer a obra de Deus e a gente continuar crente. Como eu disse, eram muitas e nós multiplicamos. Então, eu vejo esse crescimento, eu acredito que ainda vai ter um crescimento ainda maior. Assim como tem minha filha, que é uma geração mais nova, e eu brinco com ela, quem sabe você não é a líder do ciclo geração de amanhã, e ela sorri. E isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, essa responsabilidade de que novo, velho, jovem, criança, a oração é para todos. A gente começa na igreja desde cedo. Primeira vez que eu me apresentei na igreja, eu fui Jesus, na manjedoura. Olha, faz tempo, né? Eu fui Jesus, eu fui anjo, eu fui Maria Madalena, eu já fui até o diabo. Não, de peça, eu já fui até ele, tentando Jesus. Não, mas eu já fui tudo. Mas eu não me apego, sabe? Para mim, a obra tem que ser feita. Eu faço. Por quê? Porque eu aprendi. Na minha casa tinha culto doméstico. Meus pais aprenderam a ler e escrever no Mobral. Olha só. Mas ele me fazia ir para a escola, me formar. E ele me fazia ler a Bíblia. Ele me fazia adorar. E eu aprendi, eu sou viciada em leitura da Bíblia, né? Já li quase 100 vezes. Agora estou escrevendo, transcrevendo a Bíblia esse ano. E você vai ensinando as gerações. Eu costumo dizer que o melhor presente que eu dou para os meus sobrinhos, eu não tenho filhos, para os meus sobrinhos é a Bíblia. Eu já dei a Bíblia da criança, do adolescente, do adulto, para o meu sobrinho, para os filhos dos meus sobrinhos. Se eu contar as Bíblias que eu dei de presente dentro da minha família, são mais de 100. Porque eu dou desde pequeno. E se você perguntar para qualquer um deles, eles aprenderam a ler a Bíblia, gostar da leitura da Bíblia comigo. Então, são coisas que você aprende no berço e você leva para frente. Então, a mulher, ela tem essa capacidade, porque o ensino à criança no caminho vai finda sendo direto para a mulher. O pai sai, é a mãe que ensina. Aí depois o pai vem com aquela autoridade de sacerdote da casa que não deve ser tirada e continua com esse ensinamento. Missionária Vânia, é sempre um prazer ter você com a gente. E as meninas já estão com saudade de você, entendeu? Aproveite aí a Câmara para as suas considerações finais. Até o nosso próximo encontro. A Câmara é sua. Euseni, e para todas também. Primeiro, eu quero agradecer você pelo convite de estar aqui, né, fazendo parte da história da nossa igreja. Isso é muito importante, porque isso vai ficar marcado. Esse dia, essa hora, esse momento, ele ficou marcado para gerações que vão vir, vai ficar marcado. Porque um dia elas vão saber que um dia esteve no programa conversando a missionária Euseni e a missionária Vânia sobre a história da Assembleia de Deus. E isso é lindo. Olha só o que é que nós estamos aqui fazendo, né? Nós estamos fazendo história, né? E para você que está aí, tanto as mulheres jovens como as mulheres, né, mais idosas, as que estão chegando, não só para as mulheres também, mas para os homens também, né? Gente, o segredo é a gente permanecer fiel ao Senhor.
O que eu digo permanecer fiel é nos ensinamentos dele, é na busca do Senhor, é você na leitura da Bíblia, é isso aqui, ó, isso aqui que nos embasa, é isso aqui que nos embasa a gente prosseguir a tomar as decisões corretas, é a palavra de Deus. Se você busca o conhecimento em outras coisas, você vai dar prioridade a essas coisas. Agora, se você busca o conhecimento na palavra de Deus, ela vai te embasar, você vai querer estar mais próximo de Deus e você vai ter um entendimento melhor, até para fugir nas ciladas do mundo. Aqui tá todos os requisitos e as propostas, vamos dizer assim, também os ensinamentos da parte do Senhor. Então é isso. E eu quero fazer um convite para você. Você que ainda não está fazendo parte do ciclo de oração, você que não faz parte de nenhum grupo do Ministério de Mulheres, seja no coral, no Exército de Miriam, na banda de percussão, nas visitadoras, nas mulheres da Bíblia, no ciclo de oração das 8 às 9, de terça a sexta-feira. Quero convidar você, não fique em casa não. Não fique esperando as coisas ruins acontecerem para você buscar o Senhor e orar não. Vem enquanto você está sadio, enquanto você tem vigor para fazer a obra do Senhor. E o segredo é servir também, tá? Não queira ser servido, sirva ao Senhor. Porque o nosso mestre, ele já ensinava, Jesus, ele ensinava a servir. Em nenhum momento ele dizia para os discípulos dele, para os apóstolos dele, ele dizia para que eles fossem ali, para que eles fossem servidos. O Senhor, vocês foram chamados para servir. E quando a gente entende isso, fica tudo mais fácil. E a gente não busca glória para a gente, mas a gente busca glória para Deus. E aí a gente faz tudo com muito prazer, entendendo que não tem lugar para o orgulho, não tem lugar para o crescimento do homem, apesar de que o Senhor pode te honrar, te levar em lugares lindos e que o Senhor pode te honrar também numa posição. Mas servir com alegria, sabendo que o nosso Redentor um dia vai vir buscar você. E essa morada aqui nessa terra, ela vai se encerrar. E a nossa morada eterna é no céu. Então, se você quer uma morada eterna no céu, então busque ao Senhor enquanto você pode achar. Então, te convido a participar do ciclo de oração do Ministério de Mulheres da Assembleia de Deus com propósitos da AD Imperatriz. Missionária Vânia, ciclo de oração, Ministério de Mulheres. Nós hoje, vendo esse programa agora, quer seja a exibição da rádio, no YouTube, na TV, porque ele vai para todos esses canais, nós temos muitas mulheres depressivas, tristes, abandonadas, angustiadas, enfermas, precisando de uma oração. É oração, nós vamos terminar o programa com oração. E a oração quem faz é a ministra das Mulheres. Eu sou só a Aurea. Vamos orar? Amém, amém. Lá em Efésios 6 nos fala que nós devemos estar revestidos com a armadura de Deus. Mas, se eu não me engano, lá no versículo 6 e 18 fala, e orando em todo o tempo, com orações e súplicas por todos os santos. Então, assim, a gente tem que buscar o revestimento, a gente tem que buscar as coisas que dá pra gente buscar, a gente busca. Né? Revestir com a armadura de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da preparação do evangelho, o cinto da verdade. Quem está com a verdade, amigo, está com tudo. Então, capacete da salvação. Então, assim, a gente se reveste com tudo isso, mas eu diz orar em todo o tempo. Tá? Então, quero te convidar agora. Quero convidar você que está em casa, você que está aí, homem, mulher, criança, jovem, você que está aí, né, passando por um momento depressivo. E que o Senhor possa te encorajar nesse momento através dessa oração, a você tomar uma atitude que alguém possa te ajudar, tá? Eu quero que também nesse momento o Senhor possa alcançar uma mulher que possa te ajudar, porque o Senhor pode usar pessoas para te ajudar, colocar pessoas para te ajudar onde você está, tirar desse leito de enfermidade, tirar você desse leito de depressão, desse quarto escuro que você está agora. O Senhor pode procurar alguém, uma mulher, né? E te tirar de todo esse sofrimento, como ele fez com Ruth e Noemi. Já amargurada, passou a ser uma mulher cheia de alegria. Da escuridão passou para ter a luz. Então eu quero orar com você e você receba essa oração. Eu quero que nesse momento você feche seus olhos e que você se ligue no Senhor Jesus. E você coloque apenas o pensamento assim, ó, Senhor, eu preciso de Ti e que essa oração chegue até a mim. Faça assim com as suas mãos para você receber, porque essas são as mãos que a gente recebe a oração, que a gente recebe o dom de Deus, que a gente recebe a providência do Senhor. Então faça assim com as suas mãos e neste momento nós vamos orar. Se você está precisando nesse momento disso, coloca aí, diz assim, Senhor, eu estou precisando disso. Fala o nome, tá, do que você está necessitando agora
e nós vamos orar e o Senhor vai chegar até você. Essa oração tem poder. A oração, ela tem poder. Ainda mais quando nós estamos orando, né? Não é só eu aqui, tá aí o Zeni, tá aqui o David, e tá também o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesse lugar. E essa oração vai chegar a esse quarto, Emachure canta. Heramachudere me canta lamas. Essa oração vai chegar nesse quarto escuro. Emachure canta. Há tantos dias você não toma um banho, Emachure canta lamas. Há quantos dias você não penteia esse cabelo? Remachure canta lamas. Há quantos dias você não tem ânimo para comer, para se vestir? Remachure, para conversar com alguém? Remachure canta lamas. Mas em nome de Jesus, Remachure canta lamas. Que o Senhor entregue neste momento a providência que você necessita. Remachure canta lamas. Senhor, entra nessa mente, Remachure canta, nesse quarto escuro, Remachura, essa sombra sombria do inimigo nesse quarto, Remachure canta, sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus, toda opressão maligna, sai agora em nome de Jesus, sai desse guarda-roupa, sai dessa cama, desse canto escondido, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, entra neste momento com providência, entra nesse corpo físico, entra, Senhor, com a tua providência. Entra, Senhor, com a tua ação. Age nessa mente, age nesse corpo, age em nome de Jesus e libera, Senhor, uma porção dobrada do teu Espírito Santo nessa vida, para que ela possa caminhar com os seus pés, para que ela possa pentear os seus cabelos, Senhor, com o seu pente, com as suas mãos, que ela possa tomar um banho, para que ela possa se calçar sozinha, e ele também, Senhor, essa criança, esse jovem, esse adulto, Senhor, esse homem, essa mulher, esse rapaz, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o laço do inimigo que foi preparado, Senhor, e nesse momento nós declaramos libertação, libertação, libertação na mente, no corpo e na alma, em nome de Jesus. Mas também quero pedir pelos enfermos, que eles sejam sarados, curados, e que chegue, Senhor, a cura sobre ele, sobre o seu corpo físico, Pai. E anima aquela que está desanimada e também renova as forças daquele que está, Senhor, fraco e depressivo e caído, Senhor. Levanta cada um em nome de Jesus. E eu te peço, levanta mais uma mulher. Levanta mais uma mulher. Levanta mais uma mulher em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, missionária Vânia. Eu sei que Deus falou ao coração seu, que está agora conosco, porque Ele falou no meu coração e é um coração duro meu. Ele falou comigo e Ele falou contigo também. E você pode ver o nosso podcast no Canal 14, TV Cidade Esperança, no YouTube da rádio. Também na Rádio Cidade Esperança é transmitido a qualquer hora que você quiser. Muito obrigada pela sua audiência. Deus te abençoe. Obrigada, missionária Vânia. Foi um prazer e é sempre um prazer estar com você. Paz do Senhor, até nosso próximo encontro. TV Cidade Esperança.